Pessoal, hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre resistência elétrica, dando continuidade na eletrodinâmica. Bom, a gente vai recapitular tudo que a gente já viu na aula passada. A gente já estudou que para um equipamento eletrônico funcionar, é necessário que por ele passe corrente elétrica, certo? E para que exista, então, esse fluxo de corrente elétrica, é necessário que exista uma DDP entre as extremidades do fio condutor. O que é essa DDP? É uma diferença de potencial elétrico que ela é proporcionada, pela diferença das intensidades de campo elétrico existindo ali. E nada mais é do que o polo positivo e o negativo que a gente acaba atribuindo no circuito elétrico simples que a gente viu na aula passada. Pessoal, só antes de eu passar para o próximo slide, eu vou salientar que é interessante vocês anotarem tudo isso que está passando nos slides, tá? Anota no seu caderno, vai copiando, vai ter desenho, de repente você consegue desenhar. A aula de hoje eu vou deixar ela com menos vídeo, um pouco menor, para que vocês consigam dedicar o tempo de vocês para copiar tudinho, tá? Vamos lá. Então, continuando, para compreender melhor a relação entre essa diferença de potencial, que a gente pode chamar também de tensão elétrica, tá? Ou voltagem. Então, para compreender essa relação entre a DDP e a corrente, é necessário a gente analisar o conceito de resistência elétrica, tá? Então, toda essa relação entre a diferença de potencial e a corrente elétrica aparece nos circuitos simples, que são constituídos de um dispositivo que te oferece essa DDP, como uma pilha, uma bateria ou a tomada da nossa casa, tá? O fio condutor e, nesse caso, a resistência está sendo representada pela lâmpada. Aqui tem uma chave que eu, acionando a chave, eu libero a passagem de corrente, Se eu fecho a chave, existe a passagem de corrente no circuito. Se eu abro a chave, a corrente não passa mais. Então, assim, o que acontece e por que existe essa resistência? No próprio fio condutor, tá? Existem partículas que constituem esse fio e que elas vão dificultar a passagem dos elétrons, vão fazer com que as cargas elétricas elas aumentem a sua agitação, tá? Elas vão agitar mais e vai fazer com que tenham dificuldade, é como se fosse um obstáculo à passagem de corrente elétrica. Essa relação entre corrente, a DDP e a resistência é estabelecida pela lei de Ohm. A lei de Ohm ela é expressa por essa equação aqui, U igual a R vezes I. A gente não vai mexer com essa equação por enquanto, mas eu já digo para vocês que ela é muito importante e que esse ano vocês vão cansar de ver ela de inúmeras formas, tá? Mas hoje, em especial, a gente não vai falar dela, a gente vai falar da resistência elétrica exclusivamente, certo? Bom, tá aqui, eu ampliei o circuito simples para vocês verem. Aqui uma bateria e o fio condutor está representado, ou a resistência está representado por esse fiozinho amarelo aqui, ó. Então, a resistência, ela tem em sua constituição, os átomos que constituem o fio condutor e a corrente é representado por essas cargas que querem atravessar esse fio. Só que as partículas, elas vão estar dificultando essa passagem aqui. Então, a agitação das partículas portadoras de carga vai ser maior, Então, você tem aqui elétrons livres querendo atravessar, saindo do polo negativo e indo para o polo positivo, tá? E esses são os átomos, como eu já tinha falado, do fio condutor. Então, é esse basicamente o princípio de funcionamento de uma resistência. Bom,
Como eu já vinha falado para vocês, então, a resistência elétrica oferece um obstáculo à passagem de elétrons. E o símbolo num circuito pode ser esse símbolo aqui em zigue-zague ou esse quadradinho aqui. Tanto um quanto o outro podem aparecer no circuito simples, tá? Mas, na verdade, o que uma resistência elas podem aparecer assim, com essas faixinhas coloridas, cada faixinha e cada sequência demonstra um valor de resistência, tá? E aqui, na verdade, a gente tem as resistências mais conhecidas, que são os fios, né, enrolados aqui, que vão oferecer uma dificuldade de passagem dos elétrons. Aqui, em especial, essas resistências têm por finalidade gerar o aquecimento, tá? Isso é uma característica das resistências que provocar o aquecimento, é o efeito Joule que a gente chama, tá? Toda vez que existem passagens de corrente elétrica pela resistência, existe a liberação de calor. Justamente porque a corrente elétrica vai querer atravessar, né, e vai aumentar a sua agitação de partículas, o que vai gerar uma liberação de calor.